Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Caríssimos irmãos, escutamos tantas vezes esse Santo Evangelho em que nos traz tanto significado para esse tempo pascal. É talvez o Evangelho em que de maneira mais viva nos transmite essa passagem da Semana Santa para a alegria da Páscoa, em que aqueles discípulos, naquele caminho para Emaús, estavam ainda na Semana Santa, na dor, meio que perdendo a fé, a esperança, porque já passara 3 dias e não haviam visto o Senhor ressuscitado. E daquela tristeza, daquela falta de esperança, passaram para a alegria da Páscoa, ao se encontrarem e reconhecerem a Deus nosso Senhor. Gostaria de apenas utilizar um versículo para a nossa meditação. Quando depois de nosso Senhor partir aquele pão, aqueles 2 discípulos, um olhando para o outro, disseram: não é verdade que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava das Escrituras? Caríssimos irmãos, nós não devemos nunca perder essa capacidade de arder o nosso coração ao ouvir a santa palavra de Deus. E quando falo arder o coração, não é apenas uma questão de sentimento, de sentimentalismo, jamais, porque a nossa fé, a nossa esperança não deve estar baseada nos sentimentos, pois os sentimentos nos enganam. Mas a razão, a vontade está firme no propósito de seguir a Deus nosso Senhor, no propósito de amar a nosso Senhor com ternura e fazer em tudo a sua santíssima vontade, no propósito de estar sempre unido a Deus nosso Senhor pela graça, pela oração, pelos sacramentos. Quando estamos unidos a Deus, conservando uma amizade profunda, íntima com Deus nosso Senhor, como não nos alegrar ao ouvir a doce voz do Senhor, do bom pastor, no seu santo Evangelho, na Sagrada Escritura? Não podemos jamais perder essa capacidade de arder o nosso coração ao ouvir a voz de Deus nosso Senhor. Muitas vezes nós vamos à Santa Missa, muitas vezes nós temos acesso à Palavra de Deus, meditamos a Palavra de Deus, tantas vezes pelos meios de comunicação, sobretudo nesse tempo de recolhimento forçado em nossas casas. Quantas vezes e quantas pessoas nos procuram e tantas vezes nos falam que não escuta a voz de Deus. Padre, eu não escuto a Deus, eu não consigo ver a vontade de Deus, eu não sinto nada, eu vou à Santa Missa e nada muda na minha vida. Caríssimos irmãos, nós devemos ter o nosso ouvido, os nossos sentidos purificados, porque muitas vezes nós utilizamos o nosso ouvido para tanta coisa suja, pecaminosa, mundana, músicas, fofocas, palavras, palavrões, tanta coisa que vai assim sujando o nosso coração, e a palavra de Deus vai perdendo a sua eficácia, porque o nosso ouvido está sujo com as coisas do mundo. E vamos perdendo também essa capacidade de reconhecer a Deus nosso Senhor no véu do sacramento, na Santíssima Eucaristia. Porque pelos olhos da fé, não com os olhos carnais, mas com os olhos da fé, nós vemos o Senhor. Nós sabemos que nosso Senhor ali está presente quando o Padre ergue na Santa Missa o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso coração deve sempre abrasar ao assistir esses divinos mistérios.
nos preparar bem para assistir à Santa Missa, nos preparar bem para ouvir a palavra de Deus, purificando os nossos sentidos. Todos os nossos sentidos devem ser para aquilo que é bom, para aquilo que é belo e para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que agrada a Deus nosso Senhor. Porque senão vamos perdendo essa capacidade de abrasar o nosso coração ao ouvir a palavra de Deus, de abrasar o nosso coração ao vermos, ao contemplarmos o mistério sublime da Santa Missa, do santo sacrifício da missa. Se nós temos fé, se nós temos uma verdadeira fé, nós deveríamos a cada instante lembrar que em algum lugar do mundo o corpo e o sangue de nosso Senhor está sendo elevado naquele momento. Eu, quando for fazer a minha oração da manhã, por exemplo, antes de começar a minha oração da manhã, me lembrar que em algum lugar do mundo nosso Senhor está sendo elevado para ser adorado. E pedir, suplicar que os frutos, que os méritos daquele mistério, do mistério da nossa fé, do mistério da presença real de nosso Senhor, do mistério da paixão renovada nesse augusto sacramento, que esses frutos, que esses méritos desçam sobre as nossas almas, sobre as nossas necessidades, sobre as nossas lutas, sobre as nossas famílias. Reconhecer que Deus, nosso Senhor, está presente na Santa Missa. Abrasar o nosso coração ao ver, ao assistir esse mistério tão sublime, o mistério do altar. E também abrasar o nosso coração ao ouvir a doutrina de nosso Senhor, ao escutar principalmente os santos evangelhos. A voz de nosso Senhor possa recoar na nossa alma e dar frutos de conversão, frutos de vida nova, frutos de esperança, frutos de uma alegria pascal que nós devemos ter e meditar durante esse tempo sacrossanto da Páscoa. Peçamos a Nossa Senhora que nos ensine a purificar o nosso coração, a purificar os nossos sentidos com uma fé verdadeira, com uma fé ardente, cada vez mais crescente pela santa palavra de Deus e pelo santo mistério dos nossos altares. Que ela interceda por nós, caríssimos irmãos, para que jamais percamos a capacidade de abrasar o nosso coração com a contemplação dos mistérios da nossa fé, com os mistérios da Sagrada Escritura, e também a capacidade de sempre reconhecer a Deus nosso Senhor na Santa Missa, quando nós contemplamos a Santa Hóstia elevada nas mãos dos nossos sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.